Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Vizinho homofóbico exige que eu termine com minha namorada, e case com qualquer um dos filhos dele, então rasgou minha bandeira do orgulho, e chamou a polícia dizendo que eu sequestrei a namorada dele. Olá, eu, Zênia, mulher de 35 anos, herdei a casa do meu avô. Bom, tecnicamente minha mãe e eu herdamos. Minha mãe é professora universitária e se casou novamente com um engenheiro técnico que ganha uma quantia ridícula de dinheiro e vive em uma mansão enorme na parte rica da cidade. Então, ela disse que a casa do Pops é minha. Estou grata e ainda estou. Isso foi há cerca de um ano. Preciso de um pouco de contexto aqui. Pop era um homem popular, ajudava a todos. As crianças o chamavam de tio ou Pops, e seus colegas o chamavam de sultão da segunda rua. Nunca soube por que o chamavam de sultão, além da aliteração, já que ele era negro, RS. Ele doava, emprestava e dava dinheiro a quem precisasse. Era um veterano da Guerra do Vietnã e apesar do estigma de ser um homem negro na época, ele conseguiu se destacar como boxeador e instrutor de boxe. Ele abriu seu próprio lugar e eventualmente abriu mais. Quando minha mãe era pequena, ele comprou aquela casa, e quando minha mãe ficou grávida de mim e meu pai se afastou, Pop se tornou aquela figura paterna. Meu quarto de infância está nesta casa, agora é o meu escritório, e todos aqui nos conhecem. Pops faleceu e eu fiquei com a casa. Bem, há um vizinho imediatamente à minha direita que chamamos de Suga Mama ou Suga. Todos sabiam que ela era louca por Pops, mas depois que ele deixou a mamãe, minha avó, ou mais provavelmente ela o deixou, ele escolheu a vida de solteiro. Sim, ele teve muitas aventuras. Ainda é discutível se a mulher que possui a casa na terceira rua tem o filho dela como meu tio, de qualquer forma. Suga tem um filho, Miles, homem de uns 50 anos que também tem um filho, James. James tem a minha idade e nos damos bem. Costumávamos ser muito unidos na escola primária, e mesmo que tivéssemos entrado em grupos diferentes no ensino médio e secundário, éramos amigos. Suga e algumas das outras pessoas mais velhas brincavam dizendo que éramos almas gêmeas. Nós até compartilhamos o mesmo aniversário, o que é uma coincidência estranha, devo admitir, mas depois continuam acrescentando que nascemos no mesmo hospital. Bem sim, porque naquela época só havia um bom por perto, RS. Para deixar claro, sou bissexual com uma forte preferência, se meu histórico de namoro tem alguma influência, por pessoas não binárias ou mulheres. Não tenho vergonha do meu jogo. Eu poderia falar sobre a absoluta merda da homofobia na comunidade negra, mas vocês não estão aqui para isso. Então conheci minha atual namorada, Dinah, que também tem a minha idade e é absolutamente um sonho. Ela é inteligente, atraente, doce, atenciosa e gentil, e 1 milhão de outras coisas. Tenho que parar por aqui ou esta postagem será toda sobre o quão fora do meu alcance ela está. Comecei a trazê-la para minha casa, e o Sr. Miles estava por perto e ofereceu sua ajuda e a de James para levar coisas do caminhão para casa. Em um determinado momento, James me puxou de lado, já que ele sabia que ela era minha namorada, e me disse para não mencionar isso para o pai dele. Mas já era tarde demais. Miles tinha perguntado se nós duas éramos colegas de faculdade, e ela respondeu que estávamos namorando. O Sr. Miles me puxou de lado depois e perguntou se era verdade, e eu disse que sim. Aqui entra a homofobia e o que Pops pensaria. Haha, eu disse a ele que Pops sabia que eu era bissexual há anos. Eu contei para ele no ensino médio e ele estava bem com isso. Isso calou por um tempo, e conseguimos nos mudar. Bem, cerca de uma semana atrás, o Sr. Miles veio. Eu trabalho em casa, mas o ano fiscal está chegando e é uma época agitada, então fiz o Sr. Miles tomar um pouco de chá e me sentei com ele, mas o informei que estava tirando minha hora de almoço e não poderia entretê-lo por muito tempo, já que ainda estava trabalhando. Ele disse, bem, vou direto ao ponto e disse com tanta naturalidade, você precisa deixar essa mulher. Eu ri, já que minha namorada e eu estamos juntas há mais de um ano e estamos felizes, então não. Por que diabos ele veria aqui com isso? Ele disse que Suga está doente, o que eu já sabia. Infelizmente, ela foi diagnosticada com câncer de útero e de mama em março e precisa ver seus filhos casados. Ele disse que preferia que eu me casasse com James, mas estaria tudo bem para ele se eu me casasse com seus irmãos mais velhos, Daniel, de 36 anos, ou Paul, de 37. Eu disse a ele que não me casaria com nenhum dos filhos dele. Disse a ele que já tenho um anel para Dinah e estou planejando pedi-la em casamento e me casar com ela. Eu disse que sei que ele não concorda com o casamento gay e, francamente, ele não precisa concordar. É a minha vida, e embora eu o ame e respeite como um verdadeiro tio, ele não vai me dizer quem amar ou com quem me casar. Ele gritou comigo e disse coisas horríveis, e eu gostaria de dizer que fui corajosa e o encarei como Gayle King fez com Rua Kelly no meme, mas eu chorei muito. Só pedi a ele que por favor fosse embora, e ele foi, mas arrancou minha bandeira do orgulho do mastro na porta, me chamando com xingamentos. Comprei uma nova no dia seguinte e ela desapareceu.
Então minha namorada me comprou uma câmera de porta e uma nova bandeira. E claro, naquela noite ele veio e também a arrancou. Enviei o vídeo para ele por mensagem de texto e disse que não prestaria queixa se ele parasse com tudo isso. Ele disse para ir em frente, chamar a polícia contra outro homem negro e se ele for morto, é culpa minha e dos meus pecados. Já está escuro aqui e estava aconchegada com minha namorada depois de uma noite de cinema, e estávamos jogando Mass Effect, o videogame. Mas vocês podem acreditar que essa mulher nunca ouviu falar deste jogo? E há uma batida na minha porta. É Paul. Ele pede para falar comigo lá fora. Digo a Dinah para continuar jogando e que voltarei. Não vejo Paul com frequência, então pensei que algo havia acontecido. Talvez Suga tenha piorado ou algo aconteceu com o pai dele. Paul explicou que estava lá para me convidar para sair. Ele tinha flores e um unicórnio de pelúcia. Eu gosto de unicórnios, mas não leia muito sobre isso, RS. E claro, eu disse a ele que estava em um relacionamento. Ele disse que sabia que eu tinha namorada, mas que isso não era um relacionamento de verdade, já que um relacionamento é entre um homem e uma mulher, e ele sabe que eu saio com homens, já que eu namorei um amigo mútuo nos meus 20 anos. Eu simplesmente disse a ele que meu relacionamento é real e que não é da conta dele, e que ele deveria ir embora. Então ele disse que supôs que eu gostava de homens femininos, já que minha namorada é trans, o que tudo bem, mas ela não é. Mas mesmo que fosse, vocês já viram essa gata? Então, eu apenas lhe disse que ele estava com ciúmes porque não poderia conquistar uma gata como a minha, e disse que tenho câmeras com áudio. Então se ele puder por favor ir embora e não nos forçar, a mim e minha namorada, a chamar a polícia seria apreciado. Contei a Dinah que riu alto, pausou o jogo para assistir as imagens da câmera da porta, riu mais e depois me disse para postar aqui. Então, aqui estamos, desculpe, de nada não sei. Comentários relevantes. OP precisa tomar precauções adicionais para si mesma e sua parceira. OP, minha mãe concorda com você. Ela está pressionando para que fiquemos com ela por um tempo. Papai disse que comprou câmeras e luzes extras na Amazon e pode instalá-las esta noite. Eles estão agindo como se uma cruz estivesse queimando no gramado, e minha namorada não acha que eles estão exagerando em nada. Isto é o sul dos Estados Unidos, e minha namorada é uma ex-fuzileira naval, então ela tem seu direito da segunda emenda e os papéis para isso. Então, me sinto bem enquanto ela estiver comigo. Dito isso, se algo acontecesse com ela, eu me odiaria por não ter ouvido, então estamos sob os cuidados dela agora, indo para a casa dos meus pais, e papai está a caminho da minha casa para instalar as câmeras e as luzes. Infelizmente estou acostumada a que as pessoas me digam que podem me consertar de alguma forma ou que dormir com um homem vai me consertar, etc. O Sr. Miles não é o primeiro fanático, mas ele definitivamente é o mais dedicado. Mamãe falou com Suga e Suga está horrorizada e disse que vai colocar uma bandeira arco-íris em sua casa e ver se esse garoto tem coragem de arrancá-la da minha maldita casa. Tem que amá-la. Atualização 1. Olá, talvez vocês não se lembrem, mas sou aquela garota bi, loucamente apaixonada pela minha pequena e brilhante namorada, e morando ao lado do meu vizinho homofóbico. Aqui está a postagem que estou atualizando. Então, alguns dias atrás, compartilhei sobre o Sr. Miles perdendo a cabeça por eu ter uma namorada e basicamente enviando seu filho para menosprezar meu relacionamento e me convidar para sair, porque esse é um grande plano de segurança, dado que o Sr. Miles perdeu todo o bom senso que Deus deu a ele. Minha namorada e eu ficamos na casa dos meus pais e voltamos ontem à noite. Meu pai verificou todas as novas luzes e câmeras e depois foi ter uma conversa amigável com o Sr. Miles. Não tenho certeza do que ele disse, mas teve que ser bom, porque o Sr. Miles nem sequer se sentou na sua varanda para fumar seu charuto noturno. E se você conhecesse aquele homem como eu conheço, saberia que isso não é comum nele. Perguntei ao papai o que ele disse ao pobre homem e ele riu e disse: "Ah, querida, definitivamente nada que eu lembraria de nosso bom e poderoso Deus nem oferecer enviá-lo a ele." Então eu esperava que tudo estivesse bem porque sou estúpida, e então voltei à vida como de costume. Preparei o banho da minha namorada, a agradei e acordei para fazer o café da manhã para ela pensando que minha vida é maravilhosa, só para ouvir uma batida na porta. Hoje é segunda-feira, todos que trabalham já foram para o trabalho e todos que não trabalham sabem que trabalho de casa nos dias de semana. Algo não parecia certo, então acordei meu amor e disse para ela se vestir caso algo estivesse prestes a acontecer. Não sou uma guerreira, mas eu tinha meu taco de beisebol e abri a porta e fiz contato visual com um policial. Nós nos encaramos, ele olhou para meu taco e depois de volta para meu rosto, então se virou mostrando a policial atrás dele e olhou para ela. E eu estou aqui pensando, bem merda, é isso que eu ganho por assumir que tudo isso se resolveria. Admito que não sou o tipo de pessoa que agrada a todos, então uso o humor para compensar por ser, bem, uma esquisita, RS. Não sei como mais dizer.
Então, eu sorrio para os policiais e ignoro meu coração acelerado e coloco o taco no chão e simplesmente digo: desculpe, pensei que fossem outra pessoa. Café? Eles não estavam divertidos e aparentemente também não queriam café. Quem eu estava esperando e por que um taco? Eu simplesmente disse que não tinha certeza, mas somos duas mulheres sozinhas em uma casa com alguém na porta ao raiar do dia, então eles perguntaram por mim pelo meu nome e confirmei que era quem eu sou. Até mostrei minha identificação. Eles perguntaram pela minha namorada, já que receberam uma ligação. Minha namorada saiu e mostrou sua identificação. Pediram para falarmos separadamente e eu estava ficando chateada. Do que se trata isso, senhor? O policial me olhou realmente irritado, depois olhou para minha namorada e perguntou se ela se sentia segura comigo, ao que ela disse que sim. Ele disse que precisava investigar uma ligação. Perguntei: que ligação? E ele disse que é ele quem faz as perguntas e a única coisa em que eu conseguia pensar era que ele é aquele tipo de policial. Ele tentou entrar, mas estávamos falando através de uma porta de tela, que eu tranquei na noite passada. E foi então que ele realmente perguntou se podia entrar. Eu disse: não, senhor. Minha namorada disse que sairia com ele para responder a quaisquer perguntas, e ela fez isso. E a policial a levou para uma certa distância e conversou. O policial masculino abriu a porta agora destrancada e espiou dentro da minha casa perguntando se podia dar uma olhada. Eu pergunto novamente do que se trata tudo isso. Ele me faz perguntas, todas centradas em por que alguém poderia pensar que estou mantendo minha namorada aqui contra a vontade dela. Eu estava tipo: o que você quer dizer com contra a vontade dela? Ele diz que o namorado dela ligou e disse que a levei à força e a mantive aqui durante a noite. Ao que eu respondi: que namorado do caralho? Ela é lésbica e gay como o dia é longo. Neste ponto, minha namorada e a policial feminina voltam, e minha namorada parece estar com raiva. Ela aponta para a casa da Suga e pergunta se foi de lá que veio a ligação, e explica tudo o que basicamente está na minha última postagem. Minha namorada então diz: mostre a eles os vídeos. Então, eu entrego meu telefone para eles com o aplicativo Ring aberto com as imagens do Sr. Miles arrancando nossa bandeira do orgulho e usando insultos. Os policiais se entreolham e depois olham para a casa da Suga Miles. Mistério resolvido, estou pensando. Não sou boa em situações tensas, então só faço uma piada. Tem certeza que não querem café? E minha namorada me deu um tapa no braço. Fizemos todo o processo de enviar arquivos, pegar os cartões deles, registrar uma denúncia pelos danos à minha propriedade por parte do Sr. Miles. E então minha namorada disse que queria apresentar queixa por assédio também. O policial masculino deu uma risada contida e perguntou: com base em quê? E a policial feminina assumiu. Ela disse que sem provas sólidas e consistentes, não podem apresentar queixas dessa natureza. Perguntamos sobre crimes de ódio e eles disseram que arrancar uma bandeira do orgulho não é um crime de ódio, é destruição de propriedade. De repente, ouço o policial dizer: senhor, fique dentro de casa. E quem mais poderia ser senão o querido Sr. Miles? Olha este velho galo acordado tão cedo. O velho amargurado está gritando para que eles perguntem sobre como eu estive jogando minha namorada por aí na noite passada. Os policiais nem estão ouvindo ele, apenas dizendo para ele entrar. E ele continua repetindo que eu a estava brutalizando na noite passada. O que, deixando de lado as partes assustadoras sobre como ele sabe de algo da noite passada, quero tomar como um grande elogio. Os policiais gritam para ele entrar ou ele será algemado. Ele faz isso, e a policial feminina se vira para mim e eu simplesmente soltei. Então, jogando por aí, é como chamamos agora o sexo. E minha namorada me olhou como se dissesse cale a boca, então eu calei. Isso fez a policial feminina rir, no entanto. Eles nos disseram para ficarmos dentro de casa, e nós ficamos, mas acredite, prestamos atenção a tudo menos aos nossos próprios negócios naquele momento. Observamos pela janela do meu escritório enquanto eles iam e falavam com o Sr. Miles. Houve um vai e vem e ouvi o policial dizer: vire-se. E o Sr. Miles estava dizendo: por que estão me incomodando, cara? Eu não fiz nada. Então o policial ficou mais forte e disse: ou você se vira e eu te levo, ou você volta para casa, senhor. O Sr. Miles estava dizendo que isso não estava certo, mas ele entrou. Os policiais ficaram na varanda por mais alguns minutos e depois partiram. Feliz segunda-feira. Comentários relevantes. Comentário: uau! Se você puder pagar, sugiro consultar um advogado. Dê a ele todas as informações e evidências do que aconteceu até agora, para que ele esteja pronto para ajudá-la se isso escalar. Por exemplo, se você acabar precisando de uma ordem de restrição ou quiser seguir com aquela queixa de assédio que a polícia não quis tratar. Atualização 2. Isso está se tornando lentamente o meu pequeno hobby de compartilhar o que o Sr. Miles e sua família têm feito. Depois do incidente com a polícia, esteve bastante tranquilo esta semana. Diná, minha namorada, e eu também temos vivido tranquilamente em geral, esperando que a tempestade passasse.
Às vezes posso ser uma maldita tola, pensei que tudo ia ficar bem. Temos câmeras e luzes, e Dinah fez um arco-íris de placas de proibido entrar. Ela conseguiu muitas bandeiras do orgulho e as colocou no jardim da frente. Eu mencionei que ela gosta de jardinagem? Ela é literalmente uma garota dos sonhos. O Sr. Miles voltou mais ou menos ao normal. Fumava seus charutos noturnos, lavava seu carro, toda a típica besteira. Entra a associação de proprietários. Moro em uma comunidade que, como posso dizer isso? Não é a periferia, mas também não é chique. Muitas das pessoas aqui são pessoas de cor e proprietários geracionais, o que significa que seus avós ou bisavós compraram a casa há muito tempo e os donos a herdaram. Ninguém se mete nos negócios dos outros, mas nos deixamos ser no que diz respeito a como usamos os gramados e coisas assim. É muito de fique no seu próprio caminho. Um cara aparece na porta. Não estou em casa, mas Dinah está, então isso é o que ela descreveu que aconteceu, mas admito que provavelmente exagerei alguns detalhes para dar mais força. Dinah cunhou essa frase porque, segundo ela, supostamente adiciona um toque às histórias quando as conto novamente. Ela abre a porta com a corrente e esse homem agradavelmente sorridente está olhando para ela, então assume que é um vendedor. Ela simplesmente pergunta se nossa placa de não solicitado está lá e está prestes a fechar a porta, mas ele diz que não está vendendo nada. Ele é um oficial da HOA. Dinah ouve a palavra oficial e está xingando em todas as línguas que conhece internamente e simplesmente pergunta o que ele quer. Ele entrega uma notificação. Aparentemente, estamos em alguma espécie de violação. Dinah não é fácil de impressionar, então está bastante indiferente neste ponto, e ele está tentando explicar. Notamos algumas violações, e ela pergunta diretamente se o que ele está prestes a dizer está nos papéis que ele deu a ela. Ele diz que sim, e ela olha novamente. Nossas coisas de arco-íris, uma violação? Oh não! São 7,7 violações, todas relacionadas com nossas coisas de arco-íris. Agora Dinah tem um principal suspeito sobre quem está por trás de tudo isso, e está rindo na cara deste homem. Ele diz que realmente não quer nos multar, já que preferem ser descontraídos, mas isso está causando reclamações. Então eu chego em casa e ela está lá fora pintando. Nada fora do comum nisso, ela gosta de coisas criativas de bricolagem, então eu só faço saber que estou em casa e que há uma caixa. Eu assumi que era para ela porque ela adora a Amazon. Ela entra e me mostra no que está trabalhando. Pedras, placas, um conjunto de vasos de jardim, o que quer que seja, ela fez isso em arco-íris. E eu simplesmente digo, o que aquele homem fez agora? E ela me conta sobre a associação de proprietários. Eu estava tipo, nós temos uma associação de proprietários? E ela me entrega os papéis. Liguei para o número e a mensagem de voz verifica que é uma associação de proprietários. Sou proprietária da casa há mais de um ano, então isso é novo para mim, mas também sou proprietária pela primeira vez e já estive errada antes. Tinha e tem 1 milhão de perguntas, como não nos cobram por ser parte de uma associação de proprietários ou algo assim? Se somos parte de uma associação de proprietários então. Percebi que Dinah está a 2 passos da terra queimada. Leva muito para ela chegar lá, mas querida, cuidado quando ela chegar a esse destino. O sinal de que ela está prestes a fazer tudo maldito arco-íris na casa. Perguntei sobre suas intenções e ela simplesmente encolhe os ombros e diz, pensei que não entenderam a estética, então estou ajudando a completar sua visão. Como é isso minha culpa agora, RS? E estou como, doce bebê Jesus, não tenho as finanças para lhes dizer para se foderem se me multarem até o esquecimento. Tivemos algo de uma pequena discussão sobre isso. Uma TIF é uma pequena discussão, mas a palavra argumento faz soar muito mais grave do que é. Já que ela estava acampada no território de foda-se, e eu estava pensando nas possíveis consequências. Finalmente a acalmei e ela está começando a ver meu ponto de vista. Pessoal, lutei a boa luta, realmente lutei. Ela estava cedendo, estava tão perto de esmagar esse problema, chamá-lo de uma noite, jogar videogames com minha namorada e voltar ao normal. Mas não, porque a maldita caixa, a caixa não estava dirigida a nós, era apenas uma caixa com uma nota que dizia, é um presente. Eram bandeiras, não bandeiras do orgulho, mas de vários tamanhos da bandeira americana. Dinah viu isso e surtou. Ela está andando pela casa xingando em mais de um idioma, e eu estou lá no meu modo de vida sabendo muito bem que estamos um passo mais perto da terra queimada. Isso foi na noite passada. Ela ainda estava criando suas coisas de arco-íris de bricolagem quando fui para a cama. Nem vou tentar soar como se quisesse tentar pensar que é outra pessoa que está por trás dessa merda. Razões óbvias, gesticular amplamente, mas também porque o Sr. Miles fumou seu charuto noturno e não sei o que ele disse a Dinah, que casualmente estava lá sim, claro. Querida, desde quando você gosta de sentar lá fora à noite sozinha? E ela está jurando que ele praticamente admitiu, mas mesmo que não tivesse. Ela verificou nossa câmera e o filho do Sr. Miles parece estar tirando fotos da nossa casa da calçada. Então agora sabemos pelo menos que Paul tem algo a ver com isso também.
Diná não voltou do trabalho ainda e eu trabalho em casa, então basicamente estou esperando o outro sapato cair, porque agora minha namorada se tornou completamente doida e que Deus ajude a quem tentar parar o que quer que ela esteja pensando em fazer. É como tentar enfiar o pé para parar um trem-bala. Não vai acontecer e é muito doloroso. Edição. Acabei de ligar para minha mãe porque geralmente ela sabe tudo. RS. Ela disse que embora não esteja 100% certa sobre o agora, já que é difícil lembrar tão aleatoriamente enquanto está trabalhando, ela sabe com certeza que não havia uma quando Pop era dono da casa. Estou revisando os papéis agora porque não consigo deixar para lá. Comentários relevantes. Op deveria ter tido os documentos sobre esta suspeita associação de proprietários. Op, não lembro de nenhuma menção a isso, mas também naquela época eu não estava no melhor estado mental por várias razões, incluindo a morte do meu avô, que é a razão pela qual herdei a casa. Lembro de muitos papéis que diziam: vou perguntar à minha mãe se ela lembra de algo, já que ela estava lá me ajudando. Terei que revisá-los. O número de telefone coincidiu porque a mensagem de voz soava legítima, mas o e-mail é um genérico, como Yahoo ou algo assim. Nem consigo compreender como ele poderia falsificar isso, mas depois de toda a merda que tem acontecido até agora, não estou longe de acreditar. Possível atualização 3. Esta merda vai me transformar em alguma colunista de fofoca ou algo assim, porque o que estou prestes a compartilhar é absurdamente selvagem. Primeiro, limpeza da casa. Já que minha última postagem tinha tantas coisas acontecendo, a polícia, depois de muitas chamadas da minha namorada Diná, basicamente disse que nosso caso não constitui assédio e não há evidências de nada mais. Um vídeo, mas apenas destruição de propriedade. Eles disseram que é principalmente uma questão civil e, portanto, deve ser tratada no tribunal civil em vez de criminal. Pode acreditar que Diná não vai deixar isso por isso mesmo. Quanto à associação de proprietários, não temos uma, e com não temos quero dizer a minha rua. Miles vive na casa da esquina, então ele está em uma rua tecnicamente diferente. Verificamos e verificamos novamente e Diná me ajudou a revisar alguns papéis por precaução. Não, minha rua nunca teve uma e nunca assinou para ter uma. Diná estava encantada com isso. Quero dizer, aquela demoníaca ardente colocou todos os seus projetos de arco-íris lá fora e depois começou a falar sobre pintar a casa com arco-íris, como toda a maldita casa. Ela quer fazer disso um projeto e reunir todos os nossos amigos queer para pintar o exterior da casa com arco-íris, incluindo as portas da garagem e a calçada RS. Eu disse que deveríamos começar pequeno e concordamos que ela pode pintar nossas varandas da frente e de trás primeiro. Encontrou luzes bonitas para iluminar a casa que podem projetar arco-íris, então temos que verificar com nossos outros vizinhos. Mas eu disse que se eles estiverem bem com isso, então está bem, querida. E agora, senhoras, senhores, monarcas não binários e todos, apresento a vocês o furioso Sr. Miles. Ele viu que eu estava lavando o carro do meu amor para ela. Era só algo que eu queria fazer por ela, não é algo que normalmente faço de jeito nenhum, mas ela tem estado estressada, então eu estava indo pelo estilo de garota sexy lavando carros, em parte para ser fofa e boba, e estava de biquíni. Ela estava me chamando da janela de cima, assobiando e coisas assim. Eu ri, meus outros vizinhos riram. O Sr. Miles saiu com uma xícara de seja lá o que os malditos bebem, sangue dos inocentes? Caldo de cachorros? Quem sabe? Talvez apenas café ruim, e estava nos olhando com desprezo, bufando quando ela saía na nossa varanda com seu T2 para aproveitar o show. Deixe-me ser clara, não estávamos sendo obscenas nem nada. Ela dizia coisas como: quais são as suas taxas? Meu carro nunca esteve tão bonito. Vou te pagar o dobro. É brega, coisas bobas que os casais dizem por aqui o tempo todo. Talvez a pior coisa que ela disse, que talvez fosse menos para o consumo público, foi, admito, minha coisa favorita. Ei, gatinha, o que estou cozinhando? Vou deixá-lo quente para você. Insinuando que vai fazer o jantar. Não sei se já mencionei, mas Diná é a melhor cozinheira, mas geralmente não assume isso regularmente, então sua oferta foi o paraíso para mim. O Sr. Miles faria um em alto, balançaria a cabeça, faria aquela risada indignada que as pessoas mais velhas fazem, tudo para que soubéssemos que ele desaprovava e estava na audiência, então o ignoramos. E definitivamente não fiquei lá fora por mais tempo desafiadoramente flertando com minha mulher para irritá-lo. Não totalmente de qualquer forma. O Sr. Miles era covarde demais, então enviou Paul novamente. Eu tinha terminado com o carro e Diná me fez um coquetel fresco. Onde moramos, a merda ao ar livre no verão é feita cedo e rapidamente antes que o sol fique muito alto, então estava mais quente que o traseiro de Satanás, e nos sentamos perto do ventilador, desfrutando apenas de conversar. O Sr. Miles já tinha entrado há muito tempo de qualquer maneira, e está em a nossa casa, droga, vamos aproveitá-la. Paul acenou enquanto caminhava em nossa direção, e Diná disse seus xingamentos favoritos sob sua respiração.
Fez um pouco de conversa fiada conosco, mas Dinah foi fria com ele, então eu fiz a maioria das respostas, mas até eu fui breve. Mas este é o sul, então a cortesia é uma cadela difícil de explicar. Ele disse que estava preocupado com nossas câmeras porque parece que cobrem os pátios dos outros e há crianças aqui, e você sabe como pode parecer isso. Vou culpar o coquetel, mas eu estava com vontade de brincar com ele, então eu estava agindo como tonta. Como pode parecer isso? E ele estava todo, você sabe o que quero dizer. E eu estava tipo, não, o que você quer dizer, Sr. Paul? E isso continuou por um tempo, e ele só me olhava e fazia uma risada condescendente e balançava a cabeça. Bem, vamos ver o que todo mundo pensa. Só estava tentando ser útil, dado que faz gestos para nada em particular. Sorriu tão doce quanto um bolo e agradeço por vir, mas que as câmeras não parecem incomodar ninguém, mas perguntarei ao redor. Ele me disse para fazer isso e se foi. Estávamos adiando isso, mas isso incentivou Dinah a investigar o senhor Associação de Proprietários. Ele é legitimamente um oficial da Associação de Proprietários, na rua do outro lado da casa de Miles Cook. Masuga esteve no hospital para uma cirurgia e não voltará por pelo menos alguns dias. Ela tem uma filha com quem mantenho contato, que esteve na cidade para ajudar a cuidar dela. Quando falei com minha própria mãe, ela parecia irritada com a situação como um todo e perguntou se eu me importaria se ela mesma tivesse uma conversa com Miles. Ela cresceu com ele, então eu disse que dependia dela. Ela disse, ótimo, de um jeito que eu sabia que ela ligaria para ele. Esta manhã, Daniel, o outro filho, me encontrou enquanto eu levava as lixeiras para fora. Fiquei surpresa porque ele não mora lá, então não o vejo com frequência. Um pouco de conversa fiada, blá blá blá, e então ele se aproxima e diz que sente muito por todo o problema com seu pai, mas que deveria ser avisada que ele ficou de muito mau humor depois de falar com meus pais, suponho que com minha mãe, e que deveria tomar cuidado. Agradeci e voltei para dentro para contar a Dinah. Dinah estava no canto como uma meia-sala, uma situação de janela saliente onde Pops costumava fumar, e ela tinha coisas de presente como sacolas de presente e fitas. Estava tentando descobrir se tinha esquecido um aniversário, ou algo assim, e ela apenas riu e me disse para me aproximar. Bandeiras do arco-íris, muitas em miniatura em uma sacola de presente brilhante. Apenas olhei para ela como quem diz, querida não. E ela apenas deu de ombros dizendo que era novata aqui e queria ser uma boa vizinha. Para seu crédito, há mais de uma sacola de presente, e ela está entregando-as enquanto escrevo a todas as casas na rua, mas conheço minha namorada, isso é vai se ferrar para Miles. Ela disse que perguntasse aos meus amigos da internet, vocês, e há um grupo do Facebook com quem tenho compartilhado isso por ideias de como decorar o lugar, agora que sabemos que não há restrições da HOA enquanto ela estiver fora. Então, está é uma atualização e também um apelo. Pelo amor de Deus, por favor, não dê a ela muitas ideias malucas. Nos dê algumas divertidas. Estou totalmente de acordo com pintar pedras e pátios e merda, mas ainda tenho que viver aqui, sabem? Sempre tenham um bom fim de semana prolongado se estiverem nos Estados Unidos. Ainda tenho que planejar um churrasco. Edição. Acabei de falar com minha mãe por videochamada. Mamãe e Dinah agora sincronizaram energias. Me ajudem. Mamãe disse que falou com papai e que querem pagar pelo menos $2.000 para decorar o lugar. Dinah está encantada, pegou o dispositivo e ainda está falando com mamãe agora. Deus nos ajude a todos. Atualização 4. Bem, a saga do Sr. Miles continua. Então, para retomar desde minha última postagem, o churrasco aconteceu. Foi divertido. Tive meus pais e a família escolhida, um convite aberto à minha comunidade, então alguns vizinhos também, e o gêmeo de Dinah até veio. E com gêmeo, quero dizer que não são realmente gêmeos, imaginem tanta beleza duplicada, mas são irmãos nascidos no mesmo dia com alguns anos de diferença. Para isso, vou chamá-lo de David, homem de uns 30. Não sei, nunca lembro. David é também tão gay como o dia é longo e já ouviu falar de toda a merda que o Sr. Miles tem feito. Na verdade, cada pessoa no churrasco sabia, era um tópico do qual eu não conseguia escapar. Dinah estava servindo drinks misturados com vodka, e vocês podem imaginar o que 3 queer podem inventar depois de alguns drinks. David anunciou em voz alta a festa da pintura, enquanto Dinah ia e encontrava cada pedaço de tinta que temos. Antes que eu pudesse sequer superar minha neblina cerebral induzida pela vodka, as pessoas estavam pintando tudo. A varanda, minhas cadeiras, todas as pedras ao redor das minhas árvores e todas as jardineiras elevadas. Agora meu quintal parece que um unicórnio gay teve diarreia projetil e cagou arco-íris. Eu gosto. Colocamos Lily Allen, Vai Se Fuder, e outras músicas bem gay e cantamos. Há bandeiras do arco-íris dentro e fora da minha casa, em cada janela, no jardim e entre minhas abóboras. Pintaram metade das minhas abóboras. Isso não é um eufemismo. Ambos os carros têm aquelas mini bandeiras que ficam quando você fecha a janela. Foi uma loucura e a polícia chegou.
Receberam uma ligação sobre uma perturbação de um vizinho, e todos sabíamos muito bem que minha rua inteira de vizinhos estava literalmente lá, exceto ele. Um pequeno à parte aqui, mas não é ilegal tocar música alta durante o dia aqui, só depois de umas 8 ou 9, ou algo assim, então nenhuma lei estava sendo quebrada. Até os policiais admitiram isso, mas sugeriram que simplesmente abaixássemos o volume. Agradecemos a eles e não fizemos. Foi uma noite divertida. Minha mãe esperou até que todos fossem embora e ela e papai estavam bebendo meu melhor vinho, simplesmente adorando esse caos, elogiando Dinah por como ela decorou o interior desta velha casa. Ela realmente fez bem, devo admitir. Está atualizado aqui e simplesmente mais brilhante e fresco. Houve uma batida na porta e mamãe atendeu. O Sr. Miles entrou com Paul e Daniel a reboque. Meu cérebro de cortesia sulista foi para o inferno, então gemi audivelmente ao vê-lo. Dinah voltou da cozinha, o viu, atravessou toda a maldita sala e plantou um beijo nos meus lábios enquanto me entregava uma bebida fresca e sentou-se no meu colo como uma dona de casa. O Sr. Miles pediu uma bebida. Dinah disse a ele que tudo estava lá fora e na cozinha, basicamente para dizer vá se ferrar, pegue você mesmo gentilmente. Seus filhos foram fazer uma bebida para ele e perguntei educadamente o que ele precisava. Ele disse que queria ter uma conversa comigo a sós. Mamãe disse, e o que você precisa com minha filha, Miles? E ele disse que isso era entre ele e eu. Eu disse que estava bêbada e cansada, então teria que esperar até de manhã. Ele tomou sua bebida, fez alguns comentários passivo-agressivos, nos desejou uma boa noite e disse que voltaria mais tarde. Mamãe o acompanhou até a porta. No dia seguinte, e como era de esperar, eu estava sozinha. Suga não está bem. Não está respondendo ao tratamento, estão planejando o pior. Fiquei devastada ao ouvir isso. Ela é como a mãe do bairro. Conheço-a toda a minha vida, é praticamente família. Então comecei a chorar. Ele estava sendo tão gentil comigo, me dando um guardanapo, falando comigo suavemente, esfregando minhas costas e dizendo para eu deixar tudo sair. Então eu fiz e então, bem quando eu consegui recuperar o fôlego e me acalmar, ele disse que queria me contar pessoalmente. Eu disse que isso era apreciado e que estava muito triste por sua família. Ele disse, eu sei, obrigado. Essa é outra razão pela qual queria que conversássemos como adultos. Sei que aquela mulher com quem você mora não gosta muito de mim, e eu ri sem querer. Não gostar dele, ela mijaria em seu túmulo e pisotearia a terra ao som de Hit the Road, Jack se tivesse a chance. E se ela não tivesse medo da prisão, ela se daria essa chance com suas próprias mãos. O Sr. Miles ainda está sendo gentil e diz que sabe que eu sou a razoável e que tivemos nossa diversão, mas que essa birra nossa precisa acabar. Suga voltará para casa para viver o resto de seu tempo, e ele não quer que ela veja nossa bagunça de quintal. Disse que isso a incomodaria, e ele sabe que eu nunca gostaria de incomodá-la. Serei honesta, estava tão envolvida em meus sentimentos pela notícia que quase parecia razoável para mim. Então ele ofereceu que Paul viesse e me ajudasse a deixar minha casa apresentável novamente. E meu cérebro entrou em ação. Olhei para este homem que acabou de usar a pior notícia possível que um filho poderia compartilhar sobre um pai como tática, e o espírito de Dinah veio sobre mim. Disse a ele com muita frieza para sair, já que tenho decoração para fazer. Acho que ele pensou que me referia a derrubar tudo porque saiu sem problemas. Contei a Dinah no momento em que ela chegou em casa. Neste ponto, a paciência dela acabou. Ela saiu da casa e por um momento eu estava tipo, oh Deus, querida, não faça isso. Nem sei onde fica a cadeia, e ela voltou com sacolas. Ela tinha ido às compras aparentemente, e esta parte é totalmente culpa de vocês. Encontrou tantas coisas, incluindo sinos de vento coloridos. Apenas segurou algumas coisas e pediu que a ajudasse a descarregar o resto, e eu estava tipo, o resto? Então passamos a noite toda decorando a varanda da frente. Vou me casar com esta maldita mulher louca. Na última quarta-feira Suga voltou para casa. Corri para abraçá-la e ela me abraçou de volta. Foi um daqueles abraços de mãe que te fazem querer rir e chorar e deixar tudo sair. Ela segurou minha mão com força e olhou para a nossa varanda. Então riu e disse, garota, você realmente se entregou, hein? Então disse que estava faltando algo. Perguntei o que e ela disse, minha bandeira, aquela grande que eu tinha na frente. Contei a ela o que Miles fez com ela, e uma tempestade passou por todo o seu rosto. Ela ficou quieta e pediu para eu explicar. Eu disse que ela deveria descansar e que era uma longa história. Ela se virou para dizer à filha, que a levou para preparar um pouco de limonada e que ela iria se sentar comigo na minha varanda por um tempo. Então contei a ela tudo, basicamente em todas as minhas postagens, incluindo a recente visita de Miles. Ela manteve sua expressão rígida o tempo todo. Fez muitas perguntas, depois me perguntou se alguma vez me contou sobre seu primeiro amor. Pensei que ela se referia ao Sr. Richard Miles, o falecido pai de Miles, e ela riu.
Ela me contou uma história sobre como, quando era jovem, antes de Richard alguma vez a convidar para sair, havia uma mulher da sua idade que sempre se vestia com ternos, o que para a época não era considerado bem visto nem normal. As pessoas a odiavam, mas Suga se apaixonou por ela quase instantaneamente. Disse que Dinah lembra dela e que eu pareço realmente feliz agora que Dinah se mudou. Então ela me olhou muito seriamente e disse: então você? Entrei para mostrar a ela o anel que comprei há muito tempo e que eu vou me casar com essa mulher se ela me aceitar. Ela sorriu, acariciou minha bochecha, beijou minha mão e foi para casa. Ontem meu pai ligou e disse: ei, o que é isso sobre um casamento? E eu estava tipo: o quê? E ele disse que não deveria me dizer isso, então não diga à mamãe, mas que ela e Suga tiveram uma longa conversa telefônica, e que Suga queria pagar pelo meu casamento, não só uma parte, toda a maldita coisa. Isso já está longo, desculpe, juro, estou omitindo muito aqui, mas obviamente fiquei surpresa. Há papelada envolvida, e mamãe está trabalhando com Suga nisso. E papai disse: bem, acho que você tem que pedir àquela mulher para se casar com você. E eu disse que tinha a intenção de fazer isso. Então estou escrevendo isso ansiosa como um inferno, anel no bolso, arrumada, esperando que Dinah volte do salão para que possamos ter nossa noite de encontro. O Sr. Miles está prestes a ter um cancelamento completo. Desejem-me sorte em um encontro difícil. Oi, pessoal. Lamento dizer que ela disse não. Foi muito para... Estou brincando com vocês. Ela disse sim. Vou me casar com a mulher mais incrível, inteligente, forte, hilária, louca, amorosa e linda deste maldito mundo. E não posso suportar não contar a ninguém. Tivemos um tempo incrível. Ela chegou em casa e já estava arrumada, então saímos. Era minha vez de planejar a noite de encontro, então eu estava em vantagem. Levei-a a um lugar que era como o restaurante de nosso primeiro encontro. Infelizmente o original já não existe, e compartilhamos histórias sobre aquele encontro. Eu estava nervosa e com verborragia como um bebê superalimentado. Ela me achou encantadora. Depois repetimos uma caminhada que fizemos quando eu disse pela primeira vez que a amava. Ela ficou nervosa e evitou dizer de volta, mas agora ela me diz todos os malditos dias, várias vezes ao dia, mesmo quando está com raiva de mim. Depois terminamos no nosso aquário da cidade. Ei, uma curiosidade rápida. Eu fui uma vez uma sereia profissional. Sim, você leu certo, Chloe, morra de inveja. Onde ela me perseguiu apenas para perguntar se somos reais, não apenas um divertido romance de verão, e para namorar sério. Levei-a ao nosso bar favorito para karaokê, me ajoelhei e ela me olhou e simplesmente disse: calha a boca, você está me pedindo em casamento? E antes que eu soubesse, ela tirou um anel e nós simplesmente rimos e nos beijamos. Queríamos contar a vocês as boas notícias. Estou prestes a cantar Et Lash para o karaokê, então tenho que estar alerta para a serenata minha noiva. Maldição, pessoal. Acabei de dizer noiva. Tenho uma maldita noiva. Eu, com ela. Estou tão feliz que nem consigo me conter agora. Desculpe, estou divagando. Amo todos vocês tanto. Amo tudo agora. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.